minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no GEO no Auge. Neste programa vamos mergulhar nas profundezas do conhecimento geocientífico para trazer até você as mentes brilhantes que iluminam o mundo da ciência. E comigo, nesta jornada dadivosa, eu estou com a doutora Iva Oliveira, da GeoSmart Tecnologia Colaborativa. Mais um episódio juntos, doutora, desta vez o 11º de 2025 e um baita episódio. O que esperar do GEO no Auge neste ano, doutora? Quem é o nosso convidado de hoje? Obrigada, Saulo. Dessa vez temos o prazer de receber o professor Dr. Lindenberg Lopes, que ele é pós-doutor, pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente, que é o PRODEMA da UFC. A UFC é a Universidade Federal do Ceará. Ele é doutor em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é licenciado e bacharel também pela UFC, e atualmente ele é professor titular da Universidade Estadual de Alagoas, no campus 5 de Zumbi dos Palmares, no Brasil. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Territoriais e Cultura PRODIC. É coordenador também do Laboratório de Estudo sobre Vulnerabilidade Socioambiental, LEVSA, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é o PIBID. E, por fim, tem experiência na área de Geografia Física, com ênfase em paisagem integrada, modelagem e sistemas para indicadores de vulnerabilidade e cartografia, geoprocessamento, ensino e de educação ambiental. Professor Lindenberg, muito obrigada por aceitar, estar aqui conosco no GEO no Auge. Esse episódio, para nossa audiência entender, vai ser um episódio muito diverso, com uma pessoa, vocês já viram aqui, muito diversa, muito capacitada para falar sobre diversos temas. E hoje vamos abordar um tema bem interessante, não é? Que ele fala justamente da interculturalidade e os povos tradicionais do Nordeste brasileiro. Seja bem-vindo, professor Lindenberg. Muito obrigada. O agradecimento é todo meu, principalmente pela Universidade Estadual de Alagoas, doutora Iva e Saulo, certo? Quero agradecer a vocês, também ao GEO no Auge, que é um tipo de podcast muito importante, que eu acho que tem que dar maior visibilidade. A gente está para tentar contribuir a essa visibilidade, mas também, a gente não esquecer da GeoMart, tecnologia também que está dando essa contribuição, esse padrão, principalmente para a ciência, não só para a ciência brasileira, mas eu acho que para a ciência mundial. Eu acho que os podcasts, eles chegam, a lugares mais distantes, e isso é importante, porque aparecem nossas vozes, não ficam silenciadas e não invisibilizadas. E aí eu já dou, meu parecer de parabéns, pela motivação, pela dinâmica que vocês tentam trazer e divulgar, principalmente esses assuntos que é tão pertinente e tão inerente aos dias de hoje. Muito massa, professor. Eu estava vendo uma frase esses dias que dizia o seguinte, estava num livro que eu estava lendo, que ele dizia assim, conhecimento ele tem que ser colocado para fora, a gente precisa levar vocês, professores, pesquisadores, para fora dos muros das universidades, não ficar somente ali entre os pares. A gente precisa massificar esse conhecimento que está ali posto, botar isso para fora, e essa é a tônica aqui do GEO no Auge. E aí, continuando esse maravilhoso episódio, eu já quero começar perguntando ao senhor o seguinte: qual é o conceito de interculturalidade, como esse conceito se manifesta nas relações entre os povos tradicionais do Nordeste brasileiro, professor Lindenberg? Novamente, eu digo que essa palavra interculturalidade, até o princípio, quando foi surgida ali desde a Grécia, como na Roma Antiga, como tem um grande professor e um grande pesquisador, que é o Nestor Garcias Canclini, que ele tem um livro chamado Culturas Híbridas, se eu não me engano é de 2006, e aí eu gostaria que quem estivesse nos escutando desse uma visibilizada nesse livro, que é um livro muito importante para tratar desses assuntos de multiculturalismo, dessa interculturalidade. Então é o seguinte, se vocês imaginarem, eu sou de terreiro, tá? Eu sou de terreiro, você vê aqui a minha blusa, eu identificando isso, e lá atrás, tem um quadro de Santa Maria Madalena, padroeira de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Aí o pessoal vai dizer, esse cara é macumbeiro e ele anda
uma parte religiosa. E isso eu estou falando de interculturalidade. A interculturalidade é isso, é o respeito que eu vou ter que zelar com as outras culturas, tá? A interculturalidade é isso. E aí, se você analisar se vocês colocarem interculturalidade no Google, você vai encontrar que ele vai dizer que é um conceito que promove a interação, o respeito e a compreensão das outras culturas. Então, a interculturalidade é isso. É diferente, pessoal, todo mundo que está aqui a nos escutar, do multiculturalismo. Interculturalidade é uma coisa, o multiculturalismo é outra. A interculturalidade, a gente tenta aglutinar tudo. Eu tento respeitar e aprender a cultura do outro. Se eu sou de terreiro, se eu sou da Umbanda, se eu sou do Candomblé, eu tenho que respeitar quem é, né, dessa questão dessa diversidade da religião católica, da religião budista, da religião da muçulmanos. A gente tem que respeitar essas culturas, a gente tem que aprender com eles e respeitar deles, assim como eles têm que aprender com a gente e respeitar isso. Isso é o multiculturalismo, diferente do o interculturalismo, diferente do multiculturalismo, gente. O multiculturalismo, ele não faz essa junção. Deixa eu tentar mostrar para vocês só um exemplo. Eu não sei se os colegas depois também pesquisam o quadro chamado Operários, de Tarsila do Amaral. Esse quadro é da década de 30, não lembro o ano, me desculpa, mas é no começo dos anos 30 que o Tarsila do Amaral ele faz esse quadro, Os Operários. Vocês veem que ele está falando do multiculturalismo, que é todo mundo bem separadozinho, bem fragmentado, o preto, o branco, o amarelo, sabe? Tudo muito fragmentado. Não tinha essa junção, essa união da gente compreender isso. Então, o interculturalismo, ele vem com políticas públicas de inovação, né? Então, trago um exemplo justo aqui para vocês, aqui de União dos Palmares, né? Essa questão desse multiculturalismo. Gente, é muito difícil, é muito complexo a gente trabalhar com esse multiculturalismo, porque tem toda a questão do preconceito, tem toda a questão da discriminação, tem toda a questão do racismo, né? Se a gente for analisar, é por isso que a gente precisa ter um cuidado, um zelo com as outras culturas. A gente está no Brasil, né, no país aqui no Brasil, é um país, né, que ainda tem muito leigos. A gente tem que começar a compreender, né, que esse culturalismo que a gente fala, gente, ele é muito importante, a questão de primar mesmo, a questão do respeito. E aí, quando eu falo de União dos Palmares, aqui, eu já convido aos colegas, vocês, a quem está também nos ouvindo, a vir visitar a Serra da Barriga, que foi o primeiro reduto do Quilombo dos Palmares, que foi dizimado, né, em 1695, onde Zumbi estava aí tentando fazer essa agregação, essa interculturalidade, que infelizmente, com questão de preconceitos, o racismo acabaram dizimando uma população toda, né, a população negra, para implantar o que a gente traz até hoje, a parte eurocêntrica, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse zelo. Eu não estou falando só de cultura indígena, eu estou tentando aglutinar todas essas culturas e essas políticas públicas para contribuir, né? Eu acho que as universidades, elas têm um pontapé crucial de ajudar esses grupos, essas pessoas, esses pertences, essas etnias, esses grupos. Então, eu acho que essa interculturalidade é isso, é você fazer essa junção, essa mescla de respeitar e ser respeitado, tá? É mais ou menos isso, mas aí eu deixei o livro de Canclini, para também quem tiver um interesse de procurar isso, né? E lembrando que tem uma grande professora, uma grande pesquisadora também, chamada Catharine Walsh. Catharine Walsh, também vocês podem pesquisar, ela trabalha muito com essa interculturalidade pedagógica, que é o que a gente precisa. Então, eu vou citando alguns autores para os colegas, né, e os ouvintes também começaram a fazer essa pesquisa, entender essa correlação. É mais ou menos isso. Espero que tenha ficado compreendido o que é essa interculturalidade. Excelente, professor, a sua fala, muito esclarecedora, não é? Principalmente, eu ouço o senhor falar, e eu vivo aqui na Europa, né, vivo aqui em Portugal, e a gente consegue identificar os elementos que o senhor citou aí, dessa questão dos preconceitos, né? Imagina, nós falamos português do Brasil, tem português de Portugal, pronto, e aí existe
notamos essa diferença nos tratamentos em muitos lugares, às vezes, né? E aí, pegando o gancho no que o senhor disse, sobre a questão de respeitar e ser respeitado, né, sobre essa questão da interculturalidade, eu queria lhe perguntar, veja bem, um dos grandes desafios que esses povos enfrentam é a preservação das suas culturas. Ou seja, estamos no século XXI, né, 2025, nós sabemos que hoje a internet, né, essa globalização faz com que as culturas elas conversem mais entre as outras, né? Então, quais são essas principais ameaças, né, relativas à preservação de suas culturas e identidades, professor? O que é que o senhor acha sobre isso? Professora Iva, é assim, é um termo, como eu falei para vocês, de complexidade e entendimento que já vem de muito tempo, né? Lembrando que, antes disso tudo, gente, a gente precisa pensar em termos de mundo, antes de chegar no Brasil, antes de chegar no Nordeste brasileiro. Olha só, o mundo, essa área daqui da América, principalmente das Américas, não existia, né? Tinha o Oceano Atlântico, que ele fazia essa divisão, né? Digamos, e naquela época, era muito mais entre o território romano e o território grego. E aí tinha o mar Mediterrâneo no meio, né? Eles faziam essas conexões, e essas conexões eram muito complicadas, porque tinha que ter aqueles barcos, a vela, para poder atravessar e tudo. Então, quando a gente fala dessa interconexão, principalmente quando chega no Brasil, a gente tem que lembrar logo do período da escravização. Olha só como é que um grupo de pessoas, elas eram colocadas dentro do navio, como é que elas eram carregadas, que resistiam durante esse processo dessa viagem, chegava aqui, era vendido, sabe, sofria e tudo. E antes disso, a gente tem que lembrar, né, em termos de Brasil, a questão do Marquês de Pombal, a questão da educação pombalina, a questão dos jesuítas, que eles vieram para o Brasil catequizar os índios, os indígenas eram catequizados. Não pode, gente. Por isso que eu estou dizendo, essa interculturalidade é que se torna difícil. Como é que você chega numa região onde tinha um grupo de pessoas, onde existia toda a questão dessa civilização indígena, e você vai querer colocar a sua ideia de cultura e tirar a cultura deles? Não pode, né? Já começou com a questão mesmo dos jesuítas querendo catequizar os indígenas. Depois tem a questão da retirada, né, da população negra, a população preta da África, fazer essa diáspora, sabe, entre África e Brasil. E aí eles não podiam cultuar os deuses deles, os orixás deles. Por quê? Porque eles tinham que viver no catolicismo também. Por isso que tem aquela história, durante o dia, o senhor de engenho, o homem branco, ia de manhã e açoitava o negro, a pessoa sem alma. E à noite ele ia para a igreja rezar e pedir perdão a Deus. Como que isso, a gente tem que entender essa interculturalidade, como é que isso existe? E até hoje existe. Gente, sinto muito em falar, mas eu não posso esquecer o que está acontecendo agora, recentemente, nos Estados Unidos, com a questão da migração. Eles estão tirando as pessoas que moravam lá. Não sei, tem algumas pessoas que têm algum problema com a polícia, eu não sei, mas uma grande parte não tem. Eles estão tirando aquela população e jogando. É como se fosse assim um lixo, como se fosse nada. Não pode ser assim. Então, essa interculturalidade, ela também aparece nesses meandros em que a professora Iva fala dessa globalização, que essa globalização era para se aproximar, unir as redes. Mas será que essa globalização, ela atende essa demanda dessa população? Eu ainda não identifico essa conexão. Então, isso é para a gente pensar. Eu acho que a gente deveria pensar melhor em ver como é que a gente pode atender essa demanda, né? Então, Iva, eu acho que essa é uma resposta que a gente tem que pensar muito, sabe? Antes de a gente jogar, né? Dar uma resposta muito insensata. Eu acho que primeiro a gente precisa entender essa contextualização de como vem todo esse eurocentrismo para dentro do Brasil. Será que esse eurocentrismo ainda permanece ou não? Porque se você analisar, que a gente vai tentar, eles modificam as ações e as situações dele conforme a necessidade. Se vocês lembram,
quando a gente estudava na geografia no antigo primeiro grau, existia o país do primeiro, segundo e terceiro mundo. Depois, esses países, eles começam a ser só país desenvolvido e subdesenvolvido. Aí agora já apareciam os países chamados emergente. Aí agora é o sul global e o norte global. E a gente permanece ainda seguindo as coisas do eurocentrismo, se coloca dentro dos nossos livros didáticos e a gente começa a seguir. E aí a gente vai falar dessa interculturalidade como? Se a gente mesmo acaba pegando essa interculturalidade e deixando e vislumbrando o que eles querem que a gente vislumbre. Isso está errado. Tem que partir da gente. Eu acho que os professores, por exemplo, os professores, as pessoas que fazem os livros didáticos, têm que estar dentro, colocando essa interculturalidade dentro dos livros didáticos, no livro de geografia, no livro de história, nos textos de língua portuguesa, nos textos de ciência. Porque a interculturalidade, ela não está relacionada só à geografia e à história, não. Ela está se correlacionando com as outras disciplinas, com outra visão de mundo, que a gente fala tanto nas aulas, tanto na universidade, e não se prega essa visão de mundo. Né? E aí a gente está vendo que vem agora essas extremas direitas a nível mundial, estão se degladiando, né, com as outras, e elas estão passando o rolo. O que está acontecendo com o X, o que está acontecendo agora com o YouTube, o que está acontecendo com essas outras plataformas, né, que estão trazendo isso. E aí, essa interculturalidade vai resistir até quando com essas plataformas? Quando é que eles vão respeitar o indígena? Quando é que ele vai respeitar o território indígena? As terras indígenas, como é que ele vai respeitar os territórios quilombolas? Como é que eles vão ver os terreiros e tudo? Porque agora parece que está tudo aberto para continuar chamando o preto de preto, o gay de gay, sabe? As pessoas de terreiro de macumbeiro. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? De ter esse zelo também, ver o que a gente, como universidade, estamos fazendo para aglutinar e ajudar a gente ter esse pensamento. Eu acho que é isso, mais ou menos, que a gente tem que estar pensando. Tem muita coisa para discutir. Isso é um podcast que duraria o dia todo. Veja, o senhor traz uma fala muito provocativa, né? Bastante provocativa. Em cima dela, eu vou trazer mais uma provocação, tá, professor? Eu sou pernambucano, sou recifense, mas moro no sul do Brasil, né? O acaso da vida me trouxe aqui. Eu moro numa cidade em que há uma colonização alemã, houve uma colonização alemã forte, tá? Houve forte, como aqui no interior de Santa Catarina. E vira e mexe, a gente discute isso dentro da universidade, até porque eu estou dentro da Comissão de Cultura da UFSC, onde eu trabalho hoje, da Universidade Federal de Santa Catarina. Estou dentro dessa comissão. E vira e mexe, a gente discute cultura. O meu filho, ele veio pra cá, na verdade, eu vim pra cá, pra Santa Catarina, Joinville, porque o meu filho é bailarino do balé Bolshoi. Tá? Se a gente parar pra analisar, dança clássica, música clássica, em tese, não é algo brasileiro. Né? A escola do balé Bolshoi foi trazido para cá por um devaneio de um político catarinense que achou, né, pomposa a arte, a dinâmica, e trouxe para cá a escola Bolshoi. Ela se pavimentou, já são 20 anos, 25 anos, né, que faz a diferença na vida de muitos estudantes do Brasil afora. E numa dessas muitas conversas sobre o Bolshoi, uma colega minha, né, bastante querida, por sinal, a gente vive nesses atritos porque ela diz que o Bolshoi não é algo brasileiro joinvilense, né? Porque o Bolshoi, sendo música clássica, ela solapou a cultura, as tradições que haviam por aqui, inclusive as alemãs. E nessa dinâmica, e a gente fala muito isso, o joinvilense aqui, ele se vale de dizer isso, né? Ah, mas aqui hoje tem pouco joinvilense, porque de fato, como é uma cidade industrial, vem muita gente do Brasil inteiro para cá. Inclusive eu tô aqui. E você vê pouco joinvilense em detrimento do que foi outrora, né? E aí, eu disse o seguinte, e aí, não sei se a doutora Iva concorda, ela que é da área de geografia, eu fico dando meus pitacos, eu digo o seguinte, que toda cidade, a maioria das cidades, ou quase todas as cidades, elas são espaços vivos e dinâmicos, locais de idas e vindas, partidas e chegadas, né? E permanências.
Então, esse dinamismo é que faz a cidade, sobretudo num país como o Brasil e sobretudo numa cidade industrial como Joinville. Então, se a gente fosse ao pé da letra de fato, a cultura brasileira seria a cultura indígena. Porque essa estava aqui. Não eram os negros, não eram os alemães, não eram os japoneses, não eram os poloneses, não eram os espanhóis, os italianos que chegaram em São Paulo, mas, a despeito disso, né, e como as cidades são dinâmicas, e o mundo hoje é dinâmico, essa grande aldeia global, né, as cidades são locais de idas e vindas, chegadas e partidas. Estou dizendo isso tudo para dizer o seguinte, professor, olha, a interculturalidade também precisa ser considerada nessas políticas públicas, nesses ambientes de chegadas e partidas. Como é que o senhor avalia as iniciativas governamentais que buscam promover e proteger os povos tradicionais, né? E eu queria também que o senhor desse o seu parecer sobre a fala do presidente Trump, por exemplo, que inclusive flerta contra isso que o senhor estuda e fala, né, já que ele agora está querendo abdicar de estudos, né, de propostas que flertam com diversidade e culturas diversas, professor. Saulo, eu acho que quando a gente fala do Trump, eu não sei nem entender qual a relação dele com o mundo, sabe? Ainda estou tentando entender. Porque o primeiro mandato foi um desastre, né? Mas, infelizmente, a gente tem que respeitar os cidadãos norte-americanos que votou nele e ele ganhou legitimamente. Então, a gente tem que lutar por essas práticas e essas assinaturas que ele está fazendo agora nesse segundo mandato, né, inicial. Então, vai aparecer muitas outras coisas, né? Mas isso a gente já sabia que a extrema-direita ela já vem preparada para isso, porque a primeira que ela vai atingir é a diversidade, né? Que ele sempre coloca dizendo que só existe o homem e a mulher, né? Só existe uma família se for o homem e a mulher. A família não pode ser homem com homem nem mulher com mulher. Já é um problema. Mas isso aí, acho que a gente tem que começar a ver o que é que a gente pode fazer a nível de Brasil. E não está se preocupando muito com essa questão dele. Eu acho que a gente tem que lutar junto com os outros países, né? Que os outros países também estão conscientes de saber essa demanda que ele está fazendo, que é um problema muito grande para ele, né? Mas vamos ver o que é que se desenrolar vai entender. Mas o que a gente puder fazer para impedir, né? Como universidade, como vocês estão aí no podcast, como a Iva que está lá em Portugal, a gente vai fazer, né? Que saber que essa diversidade, ela existe, essa diversidade é importante, essa diversidade merece respeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer. E quando você trouxe a questão, né, do balé de Bolshoi, então, a interculturalidade, ela entra nesse advento dessas migrações. Quando você sai de Pernambuco e vai morar em Joinville, você também entra nessa interculturalidade. Então, essa interculturalidade é que eu falo, que eu estou tentando dizer para vocês. Exemplo, o Bolshoi não é do Brasil, o Bolshoi é russo, se eu não me engano. Mas ele está lá, e aí a gente tem que aguçar, o pessoal de Joinville tem que aguçar eles e ensinar eles também o que é isso, essa culturalidade. Quer dizer, essa cultura que existe em Joinville, eu não sei quais são as culturas, que eu nunca fui em Joinville, mas aí a gente tem que pensar, se tiver uma dança típica alemã, alguma coisa, ela tem que perdurar, ela tem que permanecer, mas tem que fazer isso é a população, não é o balé de Bolshoi, certo? Mas pode as duas coisas andarem casadas, o balé de Bolshoi e a dança lá, a dança que eles têm lá alemã, não sei, sabe? Então, isso é interculturalidade, a gente entender, não separar. Já como falei, quando a gente separa, fica multiculturalidade. É diferente da integrar, unir o interno. Tem que trabalhar com isso. Isso é interculturalidade, né? Então, quando você fala sobre isso, eu me remonto muito à preocupação de políticas públicas. Exemplo, aqui em União dos Palmares, principalmente aqui na UNEAL, nós temos um projeto que ele é chamado CLIND, certo? Que é o curso de licenciatura indígena, que nós estamos formando professores indígenas para eles ser professor das terras dele e ficarem por lá. Sabe por quê? Porque às vezes vai uma pessoa trabalhar só por causa da questão do dinheiro e fica lá até um pedaço, um momento, e depois sai. E aí fica a terra indígena fica sem professor. Porque ninguém quer ir para lá, porque geralmente é mais afastado, é dentro de um sertão, sabe? E ninguém quer ir. O pessoal vai a primeira vez, mas não quer ir mais, porque vê que é distante, é longe, não sei, sabe?
Então, a gente tem que estar tentando formar os próprios professores para eles ficarem nas terras dele mesmo. Eles conhecerem, porque eles conhecem o envolvimento, né? A questão da língua deles, que a língua também, né, dos indígenas estão sendo perdida, né? As guaranis, aí tem pouca gente ainda falando guarani, já saiu, né? Aí é essa preocupação. Então, quando a gente fala nessas políticas, e aí recentemente o governo federal, né, do Brasil, ele lançou um programa chamado PAFOR. É um programa, né, que está formando esses professores, tanto nas terras indígenas, como nos territórios quilombolas, e como também no campo. E aí estão formando professores dos assentamentos rurais, para poder ficar no campo. Estão formando os quilombolas, que é para ficar dentro dos territórios de quilombo. Estamos formando também a questão dos indígenas, para eles ficar nas terras deles. E aí sim a gente diminuir essas arestas. Isso é o tipo de política pública que é importante e faz essa interconexão. Então, parabenizo, né, ao governo federal por isso. Porque, gente, é tão difícil. Quem é professor, como a doutora Iva sabe muito bem, é muito difícil a gente ser professor num país em que a gente não tem visibilidade. A gente pode tentar promover, fazer artigo, livros, sabe? Fazer aula de campo, fazer tudo, mas a gente não tem visibilidade. Não tem, não adianta, sabe? No dia que o Brasil se impor e der visibilidade aos professores, aí você vai ver como essa dinâmica dessa interculturalidade vai ser mais fácil a gente construir. E aí essas políticas públicas, que eu trago um exemplo aqui, principalmente aqui da Universidade Estadual de Alagoas, ela é importante. E como o governo federal trouxe o PAFOR, que também para formar essas populações. Porque, como eu falei, não é fácil a gente se deslocar de uma cidade, aqui onde a universidade aqui, a Iva conhece, ela é multicamp. Nós temos 6 campos em toda Alagoas. E eu dou aula na graduação aqui em União dos Palmares e dou aula na pós-graduação em Arapiraca. Eu ando 150 quilômetros para me chegar e dar aula lá. E eu vou com muito prazer, porque eu acho que foi uma coisa que eu escolhi ser professor. Eu não vim para brincar, eu não vim só para receber dinheiro. Eu acho que a comunidade alagoana, ela está me pagando e eu preciso contribuir com a sociedade. Então, essas são as políticas públicas que a gente pode fazer, sabe? Dentro em nível nacional. E aí, o governo federal já começou com essas políticas, né? E eu acho que essas políticas permaneçam, né? Lembrando que as universidades, tem algumas universidades que agora estão aderindo ao processo de contribuir com as pessoas trans, sabe? Essas pessoas trans, elas adentrarem dentro da universidade, essas pessoas trans que têm essa visibilidade, não com esse olho multicultural, dizer que elas só podem fazer programas, que ela só pode ser cabeleireira, que ela só pode ser cozinheira, sabe? Não, elas precisam entrar dentro da universidade, se formarem, seja em professora, seja em outros cursos. A gente precisa trazer também essas políticas públicas de incentivo para esse grupo também, né? Outra coisa também que a gente não esquece, eu não sei se vocês conhecem, eu não sei se o povo de Portugal, de outros países conhece, são a questão que a gente chama os ciganos. Ninguém lembra dos ciganos. Os ciganos também são grupos, né? São grupos que eles precisam também dessas políticas públicas. A gente não pode ficar dando visibilidade somente, né? Não estou dizendo que não tem que dar todas, mas tem que procurar os outros também, ó. A gente está dando muita visibilidade, né? Tentando contribuir, não é nem visibilidade, tentar contribuir, porque visibilidade a gente vai dar, vamos ver no futuro. Para as pessoas trans, para os indígenas e para os quilombolas. Beleza, massa, maravilhoso. E isso é que é o certo. Mas tem os ciganos, tem comunidade de pescadores, gente, no Nordeste brasileiro. Nós temos comunidade de caiçaras, que fica à margem dos rios também, principalmente lá na Bahia. Então, se a gente for procurar esse aglomerado desses grupos, dessas comunidades tradicionais, a gente vê que o Brasil ele é miscigenado.
ele tem todos esses tipos. Eu estou falando só do Nordeste, né? Se você for para o Norte, tem outro grupo. Se você for para o Sul do país, para o Sudeste do país, para o Centro-Oeste do país, também tem esses grupos de diversidades. Isso é muito importante. E aí, todos esses grupos, eles precisam estar nessa discussão de políticas públicas, dessa interculturalidade que eu estou tentando mostrar aqui para vocês, e a gente está tendo essa conversa para a gente poder entender melhor, né? Tanto para a gente como as pessoas que estão nos ouvindo agora nesse momento. Professor, incrível. O senhor estava aí a falar e minha cabeça ficou aqui a borbulhar, como se diz em Portugal, né? Ficou borbulhando aqui com questões a colocar. Eu vou fazer aqui, antes de fazer a questão que vem a seguir, eu vou fazer aqui 2 perguntas aleatórias, mas focadas no mesmo tema. São situações que, para poder contextualizar o que o senhor está dizendo, porque também nós temos audiência aqui em Portugal, a audiência também é muito boa, né? É o seguinte, em Portugal o que acontece é o seguinte, fazendo a ponta que o senhor falou agora. Por exemplo, existe várias questões relacionadas com o português do Brasil. Inclusive, existem professores brasileiros que são professores em escolas públicas aqui e na universidade. Mas nota-se muito essas questões, né, conflituosas nas escolas primárias, secundárias, aqui chama ensino secundário, né, ensino médio, que as crianças portuguesas consomem muito conteúdo, né, educativo com o português do Brasil e começam a usar expressões do nosso sotaque, que na verdade a língua portuguesa é uma só, não é? Né? Então, mas tem o sotaque. Por exemplo, aqui, ao invés de dizer grama, disse relva. E as crianças de 5, 6 anos já chamam relva grama. E isso, na sua opinião, professor, isso é que é interculturalidade? A criança inocente já respeitar e entender que aquilo também é português. Entretanto, alguns pais e algumas escolas não entendem dessa forma e começam a desferir ações preconceituosas contra os brasileiros, né? Eu já estou aqui há 10 anos, eu me recuso a perder o meu sotaque, por exemplo. É uma ação que eu tenho pessoal em relação a esse tipo de situação. Isso é um ponto. E aí eu me faço essa questão de que forma as escolas podem, né, interferir nessas questões aí para evitar esse tipo de desrespeito com a cultura. Um outro ponto que o senhor falou foi a questão dos ciganos, que aqui em Portugal é uma população marginalizada. Porque eu como leiga, identifico, assim, a olhar de fora, que dos 2 lados há desconhecimento. Uma situação que aconteceu recentemente aqui em Portugal foi porque os ciganos, a comunidade cigana, em algumas etnias, existem várias etnias dentro da comunidade, não é? Promovem casamentos infantis. Ou seja, a criança, desde criança, já tem um marido pretendido para casar, pronto, e casa ainda quando é criança. Pronto. E depois, já aconteceu aqui uma situação que a criança estava na escola a ter aulas e o pai entrou na escola, invadiu a escola violentamente para arrancar a criança para casar, se a criança não queria. Aí veio polícia, veio tudo. E aí, se você for ler os comentários das redes sociais, só preconceitos. Que todos os ciganos são assim, dos 2 lados, né? Ou seja, na sua opinião, né? Você falou, nós podemos perceber o contexto de o conceito de interculturalidade. Do lado dessa pessoa, da etnia cigana, houve desconhecimento de não respeitar a cultura, né? Porque a criança estava na escola. E do outro lado, ao invés de pronto, as crianças que depois ficaram a chamar a menina de isso e aquilo, e pronto, e toda a comunidade cigana é violenta. Então, isso fica no ar, isso aqui é uma coisa antiga e muito recorrente. Posto isso, professor, como é que essa educação, o que seria educação intercultural, primeiramente? Mas isso é fundamental para a preservação desses saberes, não é? Desses conceitos de respeito. Como essa educação pode ser melhor implementada mesmo em ações? Que ações as escolas podem implementar, tanto no ensino básico e superior, para poder dirimir um pouco essas situações que eu falei aqui, por exemplo. O que o senhor acha? É uma coisa para a gente refletir. Vamos lá falar sobre a questão das línguas, né? Geralmente, eu acho que os multiplicadores agora para a gente são as crianças. Então, com as redes sociais mais abertas,
com a questão da facilidade de você entrar num aplicativo e ver tal, eu acho que você acaba pegando gírias também de outros países e também trazendo para a sua língua. E isso é interculturalidade, tá, Iva? Olha, se você imaginar, se a gente fosse entrar nessa discussão, quando a gente chega no canto, tem shopping, tem ice, tem algumas palavras em inglês. Se fosse isso, a gente não ia aceitar. Não pode botar a palavra inglesa aqui na cultura brasileira, está errado. Não, eu acho que a gente tem que trazer esses elementos também para conhecer. Apesar de eu não concordar muito, em alguns sentidos, tá palavras em inglês, sabe? Alguns letreiros em inglês que, assim, gente, não tem nada a ver essa questão, que também dá muito visibilidade a eles, não. Mas é porque, como já falei para vocês, aqui a gente é um Brasil que entra várias nacionalidades, né? Não tem como a gente fugir disso, né? E em Portugal, eu estou sabendo desse caso porque você está contando agora, né? Mas eu acho que as crianças, elas vão acabar se adequando, não só por isso, sabe por quê? Porque muitas dessas crianças que estudam com os filhos mesmo de portugueses de Portugal são brasileiros. E os pais ensinam essas gírias brasileiras para eles. Então a criança acaba levando essa gíria para ele, sabe? E aí a gente não pode, tipo, polemizar e colocar a criança no seio da discussão, sabe? Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado maior, esse zelo maior, de tentar entender que não é uma palavra que vai mudar a cultura de um país, não é um modo que vai mudar a cultura do país. Porque quando isso começa a divergir, sair dos bancos escolares e para o muro, fora da sala de aula, da escola, eu digo que isso é uma xenofobia. Infelizmente. A gente acaba passando por esse processo de xenofobia dentro do próprio país, né? Porque, se a gente for fazer uma análise disso, por que eu digo isso? Que a gente precisa ter esse cuidado, né? E agora, passando por ciganos, que você falou. Eu nunca vi acontecer isso nas comunidades de ciganos. Eu não sei o que foi que aconteceu desse... Foi marido ou foi o pai que entrou? O esposo, não foi? Foi um familiar, mas não foi marido, porque a sim. menina estava na escola estudando e ela não queria casar, mas a pessoa invadiu, não quis saber e pronto, chamaram a polícia, foi uma confusão. Então, isso não, eu acho que isso não foi a questão da cultura cigana. Eu acho que o familiar, não sei, se aborreceu porque a criança não queria e tudo. Então, isso realmente foi um caso de polícia. Realmente tem que chamar a polícia e tal, né? Porque eu não vejo os ciganos fazer esse tipo de coisa, geralmente eles fazem junto, né, a eles, conversam entre eles. Eu nunca vi um caso assim, dessa repercussão assim, né? Então, eu acho que deve ter sido isso na hora, o familiar queria que a menina casasse e foi buscar ela, e não sei como foi que ficou, mas eu acho que isso realmente deveria ter intervenção da polícia, porque não é uma coisa natural dos ciganos. Por isso que a gente tem que ter cuidado, né? E tem que ter essa preocupação de ter esse respeito e ver o que realmente aconteceu de fato. Porque hoje em dia, tudo que se coloca nas redes sociais, né, começa a virar uma coisa, um preconceito muito grande das pessoas. Deixa eu contar um exemplo que aconteceu aqui numa cidade vizinha chamada Branquinha. Uma criança desapareceu, certo? E depois a criança foi encontrada morta e estuprada aqui numa cidade vizinha. Certo? E o que foi que aconteceu? Depois a polícia começou a investigar e descobriram que tinha dois partícipes, né? Duas pessoas que tinham feito esse mal a essa criança. Mas teve uma rede social por aqui que colocou uma foto de uma pessoa que não tinha nada a ver, dizendo que essa pessoa eram umas que tinham participado do crime. Querido, tinha, as mensagens mais bizarras do mundo, que mataria ele, mandasse ele para vir para cá, e não sei o que, sabe? Daqui que essa pessoa se explicasse, foi um Deus nos acuda, gente. A gente precisa ter esse cuidado também, esse zelo de saber colocar as coisas nas redes sociais, porque isso acaba matando outra pessoa. Né? Então, se esse rapaz tivesse saído na rua, na hora que tivesse saído, o pessoal tinha dado uma surra nele se não tivesse matado ele. Então, a gente precisa ter esse cuidado. É como você falou, né?
colocou isso nas redes sociais, era todo mundo discriminando, mas ninguém sabe qual foi o perfil, ninguém sabe se realmente aquele grupo, né, o que foi acontecendo naquele grupo, para aquela pessoa agir desta forma, invadir a escola e puxar pelo braço essa criança, sabe? A gente não sabe. E aí a gente precisa ter muito cuidado nas redes sociais. Tá certo? Professor, eu comentei porque quem divulgou na rede social foi a imprensa. É maior do que você imagina. A imprensa divulgou isso nas redes sociais dos jornais, e aí polemizou e tal. E já é uma comunidade já discriminada, né? Aí fica, todos os ciganos são assim, aí pronto, aí fica com esse preconceito. Desculpa, mas eu acho que isso, não sei se eu tô correta, mas como o senhor explicou, sai do muro, já é outra coisa, não é? Pronto, e é isso que eu queria deixar aqui para gente no nosso podcast, para vocês entenderem esse contexto. Eu entendi o que você quis falar, então, assim, sabe? E a questão, quando a gente fala dessa interculturalidade escolar, que é o que mais ou menos a gente está falando, é tentar colocar a criança para ela poder ter esse contato com as outras culturas e aguçar essas culturas, que é muito importante, como você deu um exemplo dos portugueses lá, que às vezes aprende uma gíria, uma palavra portuguesa e fica falando, e o pessoal, não, você tem que falar essa palavra de português de Portugal, não é de português do Brasil, né? Mas a gente não pode fazer isso, porque isso tem muitos lances e discussão. Se você imaginar, gente, a gente vai Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, alguns países da África, eles falam português, eles têm os dialetos deles, mas eles falam português, né? E eles também têm as gírias deles e tudo. E aí tem muitos que vêm para o Brasil e para outros países do mundo fazer sua graduação, seu mestrado, seu doutorado. E aí ele começa a ter essa interconexão cultural com as outras culturas. E aí ele vai trazer, sempre absorver alguma coisa da cultura X com a cultura Y. Vocês estão entendendo? Então, eu acho que é isso. Então, para finalizar, aqui, novamente, eu deixo, né, que vocês, as pessoas que estão nos assistindo aqui, nos ouvindo, venham discutir essa questão da educação intercultural, principalmente pedagógica, com a professora Catarine Walsh. Pegue alguns trabalhos de Catarine Walsh, que vocês vão entrar nessa pedagogia intercultural, o saber dela é, assim, explosivo, maravilhoso, tá? Mais ou menos isso, gente. Show, professor, show. E veja, além dessa questão da educação aí, né, a questão do território também é fundamental. Como é que o senhor vê a questão fundiária, como ela impacta a sobrevivência dessas culturas? O que é que pode ser feito para garantir direitos territoriais a essas comunidades, hein? Ai, Saulo, agora você puxou para a gente só também tentar, assim, porque é verdade. A questão do território é uma questão, digamos, não é nem território, é a questão que a gente fala do neoliberalismo. O neoliberalismo, ele é muito forte. Olha só, se você tentar chegar ali na região do centro-oeste, ou até aqui mesmo no nordeste, a questão da zona da mata açucareira, no nordeste brasileiro, certo? O que foi que eles tiraram dessa população, culturalmente, essa interconexão? O que é o agronegócio, que está vindo com gosto de gás para o nordeste brasileiro, atingindo a cidade chamada Uruçuí, no sul do Piauí, lá em Balsas, ali em Imperatriz, o que esse agronegócio chegando ali no oeste da Bahia, que é a cidade chamada Barreiras. Então, toda aquela cultura que tem lá começa a se perder, começa a desaparecer, né? O agronegócio, ele é uma coisa que vem realmente, assim, dizimar. Assim como nos Estados Unidos, quando começa a formar as colônias americanas, em que os índios, os grupos indígenas Apalaches estavam lá, que chegou o homem branco e dizimou eles tudo, a mesma coisa foi no Brasil, que também vieram os portugueses e dizimaram todos, juntamente com os franceses, juntamente com os holandeses. Então, esse território que a gente fala é um território que precisa resistir e a gente precisa ajudá-los. Então, essa interculturalidade, ela precisa, porque se a gente não fizer isso, se a gente não for também para frente, para o front da batalha, eles perdem, porque os territórios deles são menores, o agronegócio invade. Quando o agronegócio invade, tanto vai você ir para o Amazonas, como tanto faz você vai para o Centro-Oeste, tanto faz você chegar em Paranapanema, lá no Rio, em São Paulo, quanto vai você chegar no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, nos Pampas Gaúchos, qualquer um. O agronegócio se expande e dizima
essa população. E aí a gente fica sem essa cultura. E aí, com o passar do tempo, não vai mais existir essa interculturalidade. Porque essa interculturalidade, ela precisa dessa população, precisa desses grupos tradicionais, precisa do pescador, precisa do caiçara, precisa do quilombola, precisa do indígena, precisa dos ciganos, precisa da população LGBT, precisam de tudo, gente. E aí a gente precisa estar na front mesmo, a gente precisa estar em frente, ajudando essas populações, esses grupos minoritários, né, que já são invisibilizados pela natureza deles. E a gente não pode deixar isso morrer. Isso é o meu ponto de vista, sabe? A questão dos territórios. É resistência, é resistir, é existir, é saber lutar com eles, a favor deles. É isso. Muito bem, professor. Veja, indo além nessa pergunta que eu fiz anteriormente, né? A gente sabe que a sustentabilidade ela tem sido um tema cada vez mais discutido. E aí eu pergunto de que forma os povos tradicionais do Nordeste contribuem para práticas mais sustentáveis e o que a gente pode aprender com eles, professor? Eu acho que a gente pode aprender tudo, né? Com a população quilombola, com a população indígena, as outras populações. Prestem atenção. Aqui em União dos Palmares, nós temos um grupo, uma comunidade quilombola chamada Muquem. E aí toda a população dele lá vive do barro, da argila. Eles produzem seus artesanatos na argila. Mas é uma cultura tão rica que, ao mesmo tempo, eu não sei se vocês podem perceber, também onde vocês estão, que essa cultura acaba ficando meio fragmentada, porque os jovens eles não querem mais seguir essa cultura. Porque a questão do eurocentrismo já chegou dentro, que o menino não quer mais pegar no barro para poder fazer uma panelinha de barro para vender. Eles querem ter um iPhone. Isso é ruim, professor? Não, jamais. Os indígenas precisam ter iPhone, os indígenas, os quilombolas precisam ter um ar-condicionador de ar dentro de casa. Não é empecilho, desde que eles continuem, né, nessa resistência mesmo, porque é só resistência, gente. Então, não é a pessoa chegar e dizer, é indígena? Por que não está nu? Quem disse isso? Para ser indígena precisa estar nu. Quem disse que indígena não pode ter um iPhone? Não, vocês falam tanto dos indígenas, mas eles são tudo capitalistas. Mas, gente, quer dizer que só porque eu tenho um iPhone, eu tenho um ar-condicionado em casa, que inclusive eu não tenho ar-condicionado na minha casa, né? Aí vai dizer que eu sou capitalista e tudo? Não. A gente quer viver, a gente quer ter comida boa para comer, a gente quer ter coisas boas para viver, gente. Não é porque você é um indígena, um quilombola, que você não vai ter... Tem que viver aonde? Você tem que viver dentro da floresta, caçando e pescando, como era antigamente. Você é quilombola, só tem que viver amassando barro. Não. Os indígenas precisam entrar dentro da universidade, os quilombolas precisam estar dentro dos espaços universitários, certo? Se formarem, entrarem para ser um juiz, entrar para ser um promotor, entrar para ser o que eles quiserem. A mesma coisa, né, que a gente não pode esquecer da mulher. A mulher como conceito puro de também invadir todos esses espaços, sabe? Ter contribuição para isso e tudo. Então, eu digo para vocês, essa interculturalidade que vocês me chamaram para a gente discutir, que só foi uma fala, se vocês pensassem em chamar só uma pessoa que trabalha com a interculturalidade indígena, outra interculturalidade quilombola, menino, olha, ia ser o ano todinho vocês tratando dessa discussão. Porque não acaba, não tem fim. E isso é prazeroso, e isso é que a gente precisa entender. Não só para a gente do Brasil, não só para a gente de Portugal, não só para a gente dos países. Precisamos defender com unhas e dentes esses grupos. Por isso que eu tenho um laboratório chamado de vulnerabilidade socioambiental, porque eu trabalho com os mais vulneráveis. Eu não trabalho só com a questão dos indígenas, só dos quilombolas, LGBT, eu trabalho com moradores de ruas, que também a gente precisa pensar nesse grupo que está crescendo cada vez mais no país. Por quê? E tá, os moradores de rua. E eu acho que não é só no Brasil, não. Acho que na Europa também nós temos essa diversidade, né? E aí a gente precisa estar pensando nesses grupos. Todo dia vai surgir essa multiculturalidade que depois se transforma numa interculturalidade. Então, eu acho que isso é importante. Então, eu acho que é mais ou menos isso para a gente pensar, sabe? Não só ter preconceito,
não só ter discriminação, não só olhar para uma pessoa de terreiro e chamar de macumbeiro, sabe? Não só olhar para uma pessoa preta e dizer, esse cara está aí na esquina fazendo o quê? Pedindo esmola? Deveria estar lavando roupa, deveria estar com a enxada na mão, mas a gente não dá uma solução. E quem deveria dar a solução era o Estado. Quando o Estado se tratar de dar solução para essa população, quando a população realmente começar a escolher seus bons governantes, aí a gente vai ter pelo menos uma modificação mais plausível e minimizar toda essa discrepância que existe no Brasil e no mundo. Professor, incrível mesmo. Na sua audiência portuguesa, precisava que o senhor esclarecesse somente o que é caiçara, que o pessoal aqui não sabe. E a outra coisa, o senhor falou aí dos seus projetos, a gente nem perguntou, mas eu vou incluir agora nessa pergunta. A gente está finalizando já, né? Pronto, infelizmente. E eu vou lhe fazer isso. Se eu puder falar depois o que é caiçara, para a nossa audiência portuguesa entender melhor o que é esse conceito, o que é que se trata. Depois que o senhor falasse um bocadinho sobre o seu projeto mais importante nesse momento, e depois que deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, né, sobre a importância da preservação dos povos tradicionais e seus saberes. Vamos lá, né? Deixa eu falar. Você me perguntou o que são os caiçaras, para as pessoas entenderem. Nós temos dois tipos de comunidades tradicionais. Nós temos as comunidades ribeirinhas e nós temos a comunidade de caiçaras. As comunidades ribeirinhas são aquelas que ficam nos rios, as comunidades dos rios. Exemplo, tem comunidade ribeirinha no Rio São Francisco, aqui entre Sergipe e Alagoas. Nós temos ribeirinhos lá no Amazonas, nos rios, os fluviais, na água doce. E os caiçaras são aqueles pessoas que vivem no mar, na margem do mar. Entende? No mar. Exemplo, não é os pescadores. São as comunidades. É o pescador, mas que eles sempre moraram lá, naquela região. Exemplo, em algumas cidades de São Paulo, ali em Santos. Me esqueci o nome de uma praia que tem lá também, que eu estive lá visitando esses caiçaras. Aqui na Bahia, nós temos comunidades caiçaras que ficam perto do mar. Então, a diferença ribeirinhas nos rios doce e os caiçaras são na margem do mar, na praia mesmo, sabe? Aquela comunidade. Não sei se vocês assistiram a novela chamada Mulheres de Areia. Quem assistiu a novela Mulheres de Areia, aquela comunidade ali era uma comunidade caiçara. Entende? Que já vive lá há muitos anos, convive da pesca e tudo. Diferente do pescador, que o pescador vai para o alto mar, numa jangada, um navio, pescar. Aqueles caiçaras não, eles vivem ali, os caiçaras, pescando do dia a dia e o excedente eles vendem. Então, é uma comunidade caiçara. Eu acho que espero que tenha ficado claro. Deixa eu lhe interromper, só para contextualizar aqui, no contexto português, aqui chama-se comunidade piscatória, com I. É a mesma coisa, então, só para a pessoa entender. Eu não conhecia, mas talvez seja essa comunidade caiçara, seja essa piscatória aí que você acabou de falar, professora. Certo? A segunda coisa que você me pergunta era qual o seu projeto nesse momento mais importante? Certo. Então é o seguinte, eu sou coordenador agora do Programa Institucional de Iniciação à Docência, que é o PIBID, que é uma bolsa, tem 24 alunos, que esses alunos vão para as escolas trabalhar um projeto. E o projeto que eu escolhi é as escolas e suas memórias. Aí eu escolhi umas comunidades quilombola, né, que a gente vai trabalhar dentro dela, porque aí a gente vai trazer essas lembranças, principalmente das pessoas mais velhas, mais antigas da comunidade, e trazer essas memórias dela, para depois a gente tentar fazer cartilhas para desenvolver nas escolas, porque lá tem uma escola, né, quilombola. Então, o meu projeto agora atual é isso, é tentar trazer essas memórias, trazer essa educação patrimonial, trazer com a relação digamos, dos prédios antigos, por que eles estão sendo demolidos, né, tentar fazer isso, sabe, professora? Eu estou tentando trabalhar com isso, mas principalmente quatro comunidades de quilombo aqui, que é a Namuquém, que é a primeira que nós vamos trabalhar, e tem mais 3 que ficam no município vizinho, chamado Santana do Mundaú. Então, eu estou trabalhando mais com essa interconexão mesmo, essa interculturalidade, de entender o que eles fazem, o que eles trabalham, quais são as memórias que a gente pode guardar, porque
tem umas pessoas mais antigas, de 90 e poucos anos, que estão realmente vindo a óbito e a gente não está conseguindo ter nada escrito, sabe? E aí está sendo como se fosse uma borracha apagando a memória daquela comunidade. E aí a gente precisa retrazer isso, e eu acho isso importante, tá? E a questão de novamente, de dar uma frase, de dar uma contribuição final, é dizer que essas populações, elas resistem, mas a gente precisa estar ajudando-as, porque elas sozinhas, elas não têm força, sabe? Aqui nós temos essa comunidade do Muquem, que ela ainda não se tornou, uma comunidade quilombola titularizada, com titulação do governo federal, que tem uma briga judiciária, que tem umas terras dela que está dentro de uma fazenda, que na verdade as terras eram dela, mas a fazenda passou por dentro das terras. E aí o dono da terra, o fazendeiro, não quer dar as terras, dizendo que as terras não eram delas, é dele. E aí elas só são certificadas, porque todo mundo sabe que existe a diferença de certificação e titulação. Certificação, Fundação Palmares e outros órgãos estaduais podem dar essa certificação dizendo que ali é uma comunidade de quilombo, mas o que vale mesmo é a titulação, que é dada pelo governo federal. E aí eles não têm essa titulação porque está essa briga judicial. E se a gente não estiver lutando com essa briga judicial, com eles vão perder aquele pedaço de terra. E eles não perdem só aquele pedaço, o outro que está do outro lado também toma um pedaço. E aí começa a perder a terra e no final das contas eles não têm mais terra alguma. Então, aconteceu com os indígenas, acontece com qualquer lugar do mundo, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se os colegas também, a gentrificação é isso, do dia a dia nos centros urbanos. Ó. Se você for no Rio Grande do Norte, lá na Ponta Negra, que é uma praia que tem o Morro do Careca, os pescadores moravam tudo lá. Eles perderam sua gentrificação, eles perderam seu espaço, então por outro lado do morro, subiram o morro. E aí só construíram o quê? Os pousadas, hotéis, estão tudo lá na orla, e a gentrificação acaba expulsando a população dos seus territórios. E é isso que a gente não pode deixar, sabe? E é isso que a gente tem que lutar. Então, a geografia, a antropologia, a sociologia, a história, a matemática, português, a educação física, não importa. Todo mundo, se puder darem as mãos, unidos, vão ajudar e contribuir com essas populações que estão precisando muito da ajuda da gente, É isso que eu penso. Eu fico até meio, com a voz meio troco, porque eu sou muito sensível, sabe, com toda essa discussão, essa relação. Eu vejo muita coisa acontecendo e às vezes a gente fica com a mão atada, porque até arma eles apontam pra gente, sabe? E é meio complicado. E essa sua sensibilidade, ela é super bem-vinda aqui, tá, professor? Obrigado de verdade. Infelizmente a gente chega ao fim do primeiro Geo no Auge de 2025. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente faz esse programa com muito esmero e com muito carinho, não é, doutora Iva? Obrigado também por estar aqui mais um ano, nesse 2025 que se inicia. Quem quiser trocar ideias com você, doutora Iva, e com a GeoSmart, como fazer? Obrigado a você e obrigado ao professor Lindenberg também. Obrigado, tá, gente? Obrigada, Saulo. Professor Lindenberg, muito obrigada. Olha, a sua fala potente, enriquecedora, esclarecedora, uma aula mesmo, As pessoas, às vezes, não sabem dessas realidades, principalmente quando a gente está fora do Brasil, E isso foi realmente potente para começar 2025, Bom, quem quiser me encontrar, eu estou nas redes sociais, Estou no smart.gel, estou no geosmart.pt, tecnologia, que é a consultoria que eu criei, em 2020. E nós prestamos serviços, informáticos, criamos websites, redes sociais, toda essa questão digital está na nossa alçada, serviços de geotecnologias, consultorias, mentorias, E a GeoSmart é isso, foi um projeto que surgiu no caos, 2020, E toda a gente ficou presa, e olha, ela vem crescendo e tem aqui novas parcerias, que agora com o nosso Saulo, e estamos aqui a buscar e trazer pessoas potentes para que dar voz, a esses temas tão importantes. Então, eu estou nas redes sociais, Iva Santo Gel, e é isso, obrigada. 2025 veio aí com tudo, com essas falas aqui bem importantes. Obrigada, Saulo. Tchauzinho, ainda estamos aqui.
Valeu, professor, obrigado. Quem quiser trocar ideia com o senhor, como é que faz, hein, professor? Como é que faz para lhe achar, hein? É só procurar no Instagram, Lindenberg Lopes, né? E aí pode entrar em contato, tá? Valeu, obrigado. Foi massa mesmo. Obrigado. Valeu, professor, obrigado. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o nosso programa nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn, Saulo Novaes. Compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a compartilhar, a ampliar a inteligência coletiva. Estamos integralmente nos tocadores de podcast e também no YouTube. Quer ser um parceiro do Papo no Auge? Se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo ou via Mercado Pago, com planos mensais de 5, 10, 30, 50 e 100 reais. Você se torna um membro de nosso podcast e nos ajuda a conversar com mais professores mundo afora. Um grande abraço para todo mundo e bora pro auge!